Jovens Remanescentes APE, e nós vamos tratar hoje sobre esse título aí, né, do vídeo. Não é Satanás que te faz pecar toda hora. Olha que interessante, aonde realmente está a origem do pecado, né? Pecado não tem explicação, pecado não tem desculpa, pecado é pecado aonde quer que você esteja. Pecado vai ser pecado aqui, pecado vai ser pecado no Japão, na Argentina, na China, não importa. Pecado é pecado e ponto final. Segundo, não há desculpa para o pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é a agressão ao caráter de Deus. Pecado causa afastamento de Deus, causa uma surdez espiritual ao ponto que nós não conseguimos ouvir Deus, e causa uma cegueira, porque quando nós estamos na prática excessiva do pecado, nós não conseguimos enxergar o erro e o defeito que há em nós. Pecado, por sua vez, ele causa em nós a triste fatalidade da gente querer transferir a culpa dos nossos erros para as pessoas. Por último, o pecado, ele causa a morte. Entendeu? Pecado causa morte, tanto morte física como a morte espiritual. E como você deve ter estranhado aí o título desse vídeo, né? Não é Satanás que te faz pecar toda hora. E você deve estar achando estranho. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa logo aqui, de cara. Esse vídeo não é o intuito desse vídeo colocar a mão na cabeça de Satanás, não. Ele é o causador de todo pecado, é ele que nos leva, né, que nos seduz a pecar, é ele que originou, na verdade, o pecado, e é por conta dele que nós estamos nesse mundo imperfeito, que não é o mundo perfeito de Deus que Deus queria para nós, mas infelizmente por conta do pecado, da trajetória do pecado, e por conta do pecado que os nossos pais pecaram, herdamos essa natureza pecaminosa e infeliz que nos leva a ter muitas tristezas e momentos desagradáveis na nossa vida. Mas nós vamos entender hoje que muitos dos pecados que nós cometemos não é que Satanás nos levou a pecar, mas nós conscientemente pecamos porque a gente quer. E pasme numa coisa que eu vou lhe dizer: a humanidade hoje ela está tão afundada no pecado, ela está tão comprometida com a maldade, com o pecado, que se Satanás fosse destruído, o ser humano não precisaria de Satanás para pecar, porque ele está tão acostumado a pecar, ele vive numa vida tão absurda em pecar, que ele não precisa que Satanás o tente, ou que Satanás crie tentações para que ele peque, porque ele gosta de pecar. E infelizmente há dentro daqueles que dizem seguir Jesus, aqueles que vivem na prática excessiva do pecado, aqueles que vivem na prática excessiva, constante do pecado. Infelizmente, querido irmão, se você vive nessa prática, o meu conselho para você é que você volte novamente para Deus, é que você abra os seus olhos, é que você se alimente da verdade, para que você possa estar firme e forte para resistir às tentações. Vamos entender uma coisa aqui. Tiago ele vai nos falar sobre a origem do pecado no capítulo 1, versículo 13. E veja que não é Satanás muitas das vezes que te faz pecar. Veja o que a Bíblia diz, versículo 13, versículo 14, de 1 Tiago. 1 Tiago o quê? Da Epístola a Tiago, perdão. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. A primeira coisa que Tiago nos diz, Deus não tenta a ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. Então, ninguém é tentado por Deus, ninguém diga isso. Versículo 14. Ao contrário, cada um é atraído pela sua própria cobiça quando esta o atraz e o seduz. Então, versículo 15, a cobiça, depois de haver concebido, dará luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, por sua vez, consumado, ele gera a morte. Então, o que é que Tiago está dizendo? Olha, primeiro, Deus não tenta. Deus não faz com que você seja conduzido à tentação.
E Deus não é tentado pelo mal, e Ele resiste ao mal, Ele resiste ao soberbo. Primeira coisa que a gente tem nesse versículo é que Deus não pode fazer ninguém pecar e nem leva ninguém ao pecado, Deus não leva ninguém à maldade, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Mas Tiago nos dá aqui algo surpreendente. Nós somos atraídos. Veja, nós somos atraídos pelo quê? Tiago vai dizer, você é atraído pelo desejo que há em você. Você entende que quando Adão e Eva pecou, a humanidade herdou o traço pecaminoso, herdou o pecado. Quando eu e você nasceu, nós nascemos com o pecado já correndo nas nossas veias. E infelizmente, a nossa tendência muito grande é para ir para o lado das coisas que não prestam, das coisas ruins. Você entende? Então, por que as pessoas sofrem? Porque eu, muitas das vezes, encontro cristãos, pessoas que têm a Bíblia nas suas mãos, pessoas que vão à igreja, mas elas são pessoas que transferem a culpa e muitas das vezes culpam até Deus pelos pecados que elas fazem. Perceba, eu encontro pessoas que dizem assim, olha irmão, olhe por mim, olhe pela minha vida está bagunçada, Satanás tem colocado a mão na minha família, Satanás tem tentado destruir o meu casamento, e quando você vai olhar, Satanás não fez nada. A pessoa mesma é que está destruindo a vida, que está auto se sabotando. Por quê? Muitas vezes o casamento está se destruindo, mas porque a pessoa está caminhando ou andando por local, por caminhos que não deveria. Está nutrindo amizades fora do casamento que não deveria nutrir. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender? Então veja, a pessoa muitas das vezes está colhendo a consequência dos seus atos. Porque Tiago diz, ela está sendo atraída pelos desejos dela. A pessoa já tem o desejo de ter um relacionamento extraconjugal, ou seja, um relacionamento fora do seu casamento. Ela já tem esse desejo, ela já tem essa cobiça, esse pensamento. O que é que Satanás faz? Aí entra agora o inimigo, ele coloca lá o objeto. Nós somos atraídos por aquele objeto porque a gente já está alimentando o desejo pecaminoso. E como o Tiago fala no verso, a cobiça por ter aquilo que a gente não deveria ter, por querer aquilo que a gente não deveria e nunca imaginar querer. Mas infelizmente a nossa cobiça vai nos arrastando e daqui a pouco Tiago diz assim, a cobiça ela vai dar luz ao pecado. E o pecado, depois de consumado, ou seja, depois de feito, ele gera morte. Então veja, você é atraído pelo teu desejo, pelas tuas cobiças erradas, E para a gente terminar essa ideia, a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, veja o que João diz, a partir do verso 7, verso 8, João diz assim, filhinho, não vos deixais enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque permanece nele a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa surpreendente que a Bíblia está nos ensinando hoje, nessa manhã de quinta-feira. Nós que somos nascidos de Deus, através do Espírito Santo, não podemos viver na prática do pecado. Porque você sabe, existe uma diferença muito grande. Existe o pecador e nós somos pecadores. Mas existem os pecadeiros. E qual é a diferença de um pecador para um precadeiro? O pecador, ele reconhece que peca, ele reconhece que é pecador, ele quer ser melhor, ele quer deixar o pecado.
E dentro desse reconhecimento você tem a salvação. A graça de Deus nos alcança o pecador, transforma o pecador e o habilita ele para ir para o céu. A diferença do pecador é que ele não reconhece que é pecador. A diferença do pecador é que ele lança de si a culpa do pecado para cima do inocente. Foi isso que Adão fez quando Deus perguntou: olha, o que é que você fez? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Qual foi a primeira resposta de Adão? Adão disse assim: olha, foi você. Você me deu essa mulher, e se você não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado. A mulher que tu me deste. Adão transfere a culpa, ele não quer ser responsabilizado pela culpa, então ele culpa a Deus. Eva vai culpar a Deus por ter criado a serpente me enganou. Ou seja, se você não tivesse criado a serpente, eu não estaria aqui, a gente não precisava estar passando por essa dificuldade. Deixa eu olhar para você agora dentro dos seus olhos, querido irmão. Muitas das vezes a situação que você está é dívida. A dívida está batendo na sua porta. É problema dentro do seu casamento. Eu convido você a fazer uma análise da sua vida. Eu convido você a fazer uma análise da sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? A palavra de Deus diz assim: aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem firmes, inabaláveis. Mas para isso, meu querido, a gente precisa estar se alimentando da Bíblia, a gente precisa estar orando, a gente precisa buscar a Deus. Porque muitas pessoas estão fracas espiritualmente porque não vão mais à igreja, porque não leem mais a Bíblia, porque não tem mais uma vida de oração, ou seja, não tem mais relacionamento com Deus. Porque muitas pessoas agora não conhecem mais o texto bíblico. Por quê? Porque não conhecem mais Jesus, elas conhecem mais da Marvel, dos filmes, das novelas, mas pouco conhecem sobre Deus e sobre o Espírito Santo, sobre a sua palavra. Você hoje tem dentro, no meio religioso, um analfabetismo bíblico. As pessoas estão analfabetas biblicamente, não conhecem mais a Bíblia, não conhecem mais o texto. E você tem um desconhecimento da vontade de Deus. As pessoas conhecem mais de novela, de série, de filmes. As pessoas conhecem mais de personagens, do personagem central, que é Deus, que é Cristo Jesus. Eu convido você a olhar a sua vida espiritual, a se revigorar, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de comunhão com Deus através do estudo da Bíblia, da pregação do Evangelho, através da oração. Que você possa ter entendido hoje que muito dos teus sofrimentos, que muito das coisas que está te alcançando, das calamidades que está alcançando, muitas vezes é você o culpado. Se surpreenda com isso que eu vou dizer agora. Se Satanás fosse destruído hoje, a humanidade não precisaria mais de Satanás para pecar. A humanidade está tão afundada no pecado que ela não precisa que Satanás o incite, que ela não precisa que Satanás crie mais tentações, porque ela já está tão afundada no pecado que ela já peca, porque quer pecar. E João nos diz o seguinte: aqueles que é nascido de Deus não vivem na prática do pecado. Eles podem até pecar, mas eles não vivem pecando. A diferença de muitos irmãos que vivem na prática do pecado. Queridos, que nós, você, possamos ter entendido que nós precisamos viver na prática da justiça, porque o nosso Deus é justo, na prática da santificação, porque o nosso Deus é santo. Se a sua vida está ruim, está de cabeça para baixo, eu convido você a fazer uma análise da tua vida espiritual. Porque se a tua vida espiritual ela estiver ruim, a tua vida financeira, a tua vida social, o teu casamento também estará ruim. Eu convido você a voltar para a Bíblia, a lançar o teu coração pecador diante de Jesus, para que Ele possa limpar. Eu convido você a pegar as vestes que Cristo te oferece, se vestir com ela e ter a justiça de Cristo na tua vida. Eu convido você a reavaliar a tua vida espiritual e perceber aonde está o erro, perceber aonde está a falha que te está impossibilitando de ouvir a voz de Deus, que está impossibilitando de você de ouvir o Espírito de Deus falando para você. Eu convido você a abandonar o pecado, a demonstrar frutos de arrependimento na tua vida. Fique com Deus, que você possa ter uma vida santa
em nome de Jesus.